causa de Paulo Henrique, Zé Gabriel, o Léo Jardim. O Rossi não é titular, pelo amor de Deus. Não. Que isso? Encheu a bola ali na temporada passada quando ele chegou, agora Não, tá mas ele não é desdenhando? titular, pô. Ele não é titular no Vasco, na minha opinião. Mas Hoje, naquela vaguinha do PEC, não dá pra jogar o Rossi, não? Não. Pra mim os pontas são o David e o Orediano. Hoje, David titulares. melhor que o Rossi? Eu acho que pelo lado direito, sim. O Rossi, pelo lado esquerdo. O Rossi joga pelo lado direito. Isso é verdade. Entendeu? Cara, e palpites e projeção pro jogo? Vocês acham que vai ser um jogo fácil? Normalmente o Vasco, assim como o Flamengo, são meio que clubes mais nacionais, né? Não, né? São clubes nacionais e que vão jogar off-Rio. E são clubes que costumam encher, né, seus estádios, os estádios que jogam. E o mando é do Bangu. Só que a venda foi toda destinada para o Vasco da Gama, provavelmente estádio lotado, clima de festa do Vasco, né? Vocês acham que vai ser um jogo tranquilo e tal? O Vasco entrando com seu time titular? Eu acho que vai ser tranquilo, porque o time do Bangu esse ano não tá nada bem. Talvez aí um dos piores times que o Bangu já teve aí para Campeonato Carioca, porque sempre é um time que vai longe, é muito fácil Pedra dizer, de tropeço para os grandes. Sempre tá ali competindo. Esse ano a situação tá meio esquisita. Então acho que o Vasco vai ganhar tranquilamente. O que tu acha? Pô, tranquilo, vai passar o carro. Será que passar o carro? Não sei. Eu tô com vocês. Eu acho que é uma vitória, pode-se dizer, tranquila, e é bom também para utilizar para teste, porque esse é o segundo jogo que se unem, né, o time que era o time misto, né, do William Batista, que foi até demitido agora, né, e tal, que o William Batista estava à frente, com o time do Ramon Dias, né, se juntam os dois times que estavam meio que jogando separados, assim como está fazendo o Flamengo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então acho que é um período de testes, é um período para você testar jovens promessas agora com os titulares do time, para ver como que eles vão lidar ali com o peso de ser titular agora, mas com jogadores, pô, o JP, que tava lá nos Estados Unidos, voltou. Ele é um moleque que foi pouco utilizado e tal, mas ele pode ser utilizado mais. O Paixão, que é um centroavante. Antes ele tava jogando com moleques ali da base. Agora ele vai jogar, ao lado de um David, ao lado de um Payet e tal. O peso é diferente. O Ryan, por exemplo, ele jogou contra o Madureira. Ele jogou contra o Madureira, estreou como titular, fez o gol e tal. Não sentiu tanto peso. O Ryan começou ano passado, Ramon Dias chegou, jogou ele pra base de novo porque não queria queimar o moleque. Agora, 16 anos, não? 17. Agora ele tá com 17. Então, é um moleque muito novo, jovem, promissor. E o Ramon, pra não queimá-lo, jogou de novo, infelizmente, né? Porque eu queria ver ele no ano passado. Acho que a torcida não ia pegar tanto no pé dele caso fizesse um jogo ruim, por ser da base. Acho que melhor que o Seba, né? Que já foi embora, graças a Deus. Mas eu vejo que com bons olhos e tal, essa mescla aí pra testar. Até porque o Vasco tem esse jogo agora contra o Bangu, depois joga contra o Nova Iguaçu, que é um time que tá sendo aí a sensação, né? A Laranja Mecânica, e depois já tem clássico contra o Flamengo. Então, esses dois jogos vão servir de testes mesmo pelo Ramon Dias pra chegar bem pro clássico, entendeu? Vejo dessa maneira. Você falou de saída aí, Vini. Tem uma saída do Vasco que pesou muito pra torcida. A torcida sentiu muito, que é o Marlon Gomes, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk. Perfeito. Por 12 milhões de euros. E ainda tem as metas e bônus. Chega mais ou menos a 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais. Foi uma boa venda para vocês? Assim, eu acho que para você pode dizer com mais propriedade que você não gostou muito pelo jogador Marlon Gomes e o que ele podia agregar para essa temporada do Vasco. Que eu acho que poderia ser uma temporada muito boa para ele. Só que, claro, pro jogador, pro time foi um bom dinheiro e tudo mais. O que vocês acham sobre isso? Foi uma boa venda? Pode atrapalhar o Vasco essa saída dele? Eu acho que cai um pouco no mesmo tipo de sensação do PEC. Que assim, podia agregar muito para essa temporada, mas o valor foi muito interessante. O do Marlon Gomes até maior que o do PEC, se eu não me engano. Né? O do PEC foi 50 milhões. 50 milhões. O do Marlon Gomes foi maior. Então, cara, eu acho que assim, foi uma boa venda, não tinha muito como segurar, só que precisa agora de uma reposição, né? Sim. Exato. O próprio Ramon Dias pediu isso, né? De uma reposição à altura. Caso perdesse o Marlon Gomes para a Europa, já que estava sendo assediado por alguns clubes europeus, chegou até 10 milhões de algum clube da Premier League e tudo mais, o Ramon pediu uma reposição à altura. Cara, vou ser bem sincero, eu acho que o triste é perdê-lo para uma temporada que agora o Vasco tem um time, construído e tudo mais. Foi o que a gente estava até um pouco conversando na quinta, que essas jovens promessas que vieram nesse período meio que sombrio do Vasco, de 2017 até 2021, foram jogadores que foram batizados no fogo. Sim. E aí, agora que tem
caraca, um time competitivo, um bom técnico para ajudar, auxiliar. O Peck fez a melhor temporada dele no ano passado, sendo um jogador decisivo e tal, e agora sai. Mas o caso do Marlon Gomes, eu acho que o impacto que o Vasco sofre é menor. Primeiro que o Marlon Gomes não era titular no passado, o trio de meio campo sempre foi Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e eu acho que o Ramon, pelo pedido do Praxedes ser contratado em definitivo, ele deve permanecer com o Praxedes, por mais que seja contra a vontade da torcida. A torcida não está gostando do Praxedes desde o ano passado, e nas oportunidades que ele teve jogando nessa pré-temporada no Sul-Americano e tal, nesses jogos no Uruguai e Punta del Este, ele não rendeu muito, mas o Marlon Gomes nunca foi uma realidade tipo de titular absoluto dentro do Vasco, entendeu? E ele, por mais que seja um jogador jovem, ele já tem um histórico de lesões, sabe? Então, tipo, a gente vende por 85 milhões de reais, a gente não, o Vasco, né? Quem dera tivesse esse dinheiro agora na minha conta. O Vasco vende por 85 milhões de reais um jogador que não era uma realidade absoluta, assim como, por exemplo, era um Andrei quando foi vendido. O Andrei era mais do que ele. Por um preço legal, né? E fica a gente fica mais no e se, né? Do que uma própria certeza, né? Pô, se ele ficasse, ele ia render. Se ele ficasse, ia ser assim, assado e tal. Então acho que foi uma boa venda. Só que, como bem disse o Ramon Dias, caso ele saia, ele quer um reforço à altura. E chegaram alguns reforços aí, né, Arthur? Cara, achei que tu ia falar, pô. Achei que tu ia falar. Já puxando o gancho da contratação de volante, já pensando na substituição do Marlon Gomes, o Vasco está trazendo um volante chileno, Pablo Galdames. Perfeito. Tá no Genoa, outro clube da 777. Isso. E também está em negociação com o volante argentino Sforza. Essa negociação do Sforza tá... Já tá um tempo já. Tá um tempinho. Mas já tava meio que engatilhada, né? Tipo, já tava tudo certo, melhor proposta na mesa do News All Boys e tudo mais. Só que aí desistiu pra tentar o Cuejá, melou, não deu certo. O time da Arábia não quer liberar o jogador que acho que só tem 6 meses de clube só, tem pouco tempo lá e tudo mais. E aí agora tá retomando as negociações com o Sforza, né? Fechou a contratação do goleiro Kehler do Internacional, parece um reserva pro Léo Jardim. Trocou, né, o Ivan por ele praticamente. Praticamente. Mas tipo assim, o Ivan não era do Vasco, né? O Ivan era do Corinthians. né? O Kelly era do Inter. Então, tipo, agora é um negócio, um empréstimo Corinthians e Inter. Foi entre aspas uma troca. E o Ivan já se machucou, tá? Já O goleiro titular do Inter também se machucou. O Rocher, né? E também tá chegando no lateral esquerdo o Vitor Luiz, vindo do Curitiba. O carinho do LF já diz muita coisa. E aí, Vini? Meus queridos? Mas eu queria ouvir você primeiro, porque eu vi você postando no Twitter sobre o Galdames. Eu queria ouvir sua opinião, pô. Cara, o Galdames, quem jogou o FIFA 14, 15, acho que até o 16, era gênio da bola. Gênio da pelota. Gênio da bola. Evoluía pra caraca, filho. Comprava ele no União Espanhola do Chile. Sei lá, pagava 1 milhão, 1 milhão e 600, alguma coisinha assim. Depois de 3 temporadas, 87, alguma coisa assim. Com aquele método de treinamento. Craque. Gênio da bola. Demorou muito pra sair do Chile, eu ficava acompanhando onde ele estava na carreira dele. Demorou muito pra sair do Chile. Quando sai, vai pro Genoa, mas já com uma idade avançada, né, pros padrões europeus. E agora volta pro Vasco. Espero que faça uma boa temporada e concretize aquele potencial que ele tinha no FIFA. Simplesmente, Maurício, o primeiro fã Scout, de mano. Pablo Galdames. Scout Campelo. Caralho, gostei. Manda uma camisa aí pra ele, o Galdames. Verdade. Quer falar espanhol? Francês ele sabe. Vocês tu desenrola um pouco. Não. Cara, Falando não em inglês. e nas contratações... E nas contratações tem o Vitor Luiz e o Kehler que chegaram e tudo mais. Kehler por empréstimo, goleiro de 28 anos, a mesma idade ali do Léo Jardim e tal. Chega para ser um reserva imediato. E também o Vitor Luiz, que também chega para ser um reserva, né? Ele vai ser reserva do Lucas Piton, obviamente. Só que tem um problema, que assim como no Flamengo é um alerta, né? Pô, tem 6 estrangeiros agora, se chegar a 2 vai ter esse problema. Já o caso do Galdames, o Galdames é o 8º estrangeiro do Vasco. Entendeu? Tem o chileno Medel, Capasso, Rojas, Pumita, Paê, Orediano e Verrete. Ele é o 8º. O Capasso vai rodar. Será? Porque o Orediano também ele pediu pra sair, né? E tal. Essa do Orediano também. Exato. Então, tipo, é um negócio um pouco arriscado aí e tal. Eu acho que é um bom... E além disso, além dele ser o 8º, tem o Sforza, que é o 9º.
entendeu? Alguém, chegando. Acho que Capasso Eu acho que é isso aí. aí. Eu acho que pra ter o aval da 777, o Ramon Dias e tudo mais, eu acho que esses dois jogadores serão jogadores que podem E sair. acho justo, Tem mais José. probabilidade, né? Porque de resto, tipo, Pumita não é titular, mas é um jogador que sempre agrega quando entra e tudo mais. Pô, o Pai a gente não precisa nem falar, a temporada que o Pai tá fazendo, Derrete, tá ligado? Absoluto. Então, cara, vamos ver como que vai ser uma bomba aí na mão do Ramon Dias, né? Porque ele tá pedindo essas contratações, ele tem mais facilidade no mercado sul-americano, né? E tal, contando com alguns gringos aí do Uruguai, Chile, Colômbia, Argentina. Vamos ver como vai ser, Mas a né? expectativa é que o Orelhano seja emprestado. talvez. Não, o Vasco quer vender. Quer vender? Quer vender. Mas é difícil alguém comprar o Orelhano, né? Ah, mas ele tá fazendo bons jogos Eu até. acho muito difícil o Vasco Mas o arrumar cara um vai comprador. comprar o Eu acho que Orelhano por vender ele 3 por jogos. 20 milhões, eu acho que não. Mas agora vender ele pra ter uma compensação, pelo menos 18, entendeu? Eu ter um também acho prejuízo. muito difícil. Pô, não sei, cara. Eu O cara acho, não cara. vai se encantar por Ainda mais 3 depois de jogos no Carioca. uma temporada ruim e, sei lá, 2 joguinhos de Carioca, eu acho que vai ser difícil o Vasco Sim, arrumar capaz. pelo menos 15 milhões nisso. Acho. É. Eu posso acredito que o Vasco vai rescindir, se livrar dele de alguma forma. Porque o Orediano ainda tem mercado porque ele é novo. Ele é jovem. Né? Tem cerca de 22 anos, 21 anos. Já o Capasso, ele chegou com pouco conhecido e tal. Teve até negócio- reportagem falando a joia argentina. Cara, o Capasso já tem 28 anos. Cara, o negócio é que o Orediano chega novo, só que não se firmou no Brasil. Para um time europeu, será que faz sentido fazer uma aposta dessa? Exato. Não é o tipo de perfil de Não é. Se Ele ele tivesse não era- vingado no Vasco, com certeza teriam muitos times em cima dele, mas E ele não jogou era nada. um tipo de jogador muito afirmado na Argentina. Né? Por mais que era o destaque do Vélez, não era um jogador muito pronto, igual a gente está vendo jogador saindo do Boca Juniors, do River Plate, indo pro Manchester City, pro Brighton. Sim. Né? O Orelhano não era. Tipo, O Vasco fez uma aposta e, cara, aparentemente realmente não deu certo. Exato, né? Que o que dói pro torcedor vascaíno é que era pra ele vir no lugar pra vir no lugar dele o Paulinho, né? Aí E acabou não fechando. O nosso querido Paulo Brax fez a proeza de deixar Paulo Brax. Paulo Brax. Brax. Hall. E agora mudando de assunto.